Olá, professores coordenadores, a todos que participam desta formação. Seguindo aí na série sobre metodologias ativas, porque no decorrer deste ano letivo, apresentamos uma ATPC, uma formação sobre sala de aula invertida, sobre rotação por estações de aprendizagem. E hoje, seguindo a série aí de metodologia ativa, com o objetivo de colocarmos o aluno como centro da aprendizagem e o professor como mediador, trazemos a proposta do STEAM. Então, abordaremos o impacto do STEAM, o professor como agente de mudanças e o estudante no centro da aprendizagem. Então, o nosso objetivo é ressignificar tanto o papel do aluno quanto do professor para abrir espaços ao diálogo e à troca de experiências. O objetivo é construir o conhecimento a partir do engajamento dos alunos na solução de problemas reais e complexos. Então, colocamos aqui, para dar uma palavrinha na ATPC de hoje, para fazer a abertura dessa ATPC, tá? Vamos apresentar aqui os nossos formadores. Eu sou Cacilda, PCNP de Projetos Especiais, e passo a palavra aí para os companheiros de jornada desta TPC. Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Denise Abrignoli, estou como PCNP de Projetos Especiais e eu desejo que tenhamos momentos de muito aprendizado, mais uma abordagem ativa em sala de aula. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Anderson, PCNP de Língua Portuguesa, e confesso a vocês que esse tema STEAM me alegra bastante, porque é uma abordagem que eu acredito muito. Tenham todos um excelente ATPC e vamos juntos. Olá, eu sou o Vladimir, PCNP de Tecnologia aqui da diretoria. Eis mais uma oportunidade para estudarmos uma abordagem da metodologia ativa, o STEAM. Sejam muito bem-vindos e uma ótima formação. Dando sequência, então, na TPC de hoje, para dar um oi e um olá para vocês, seguimos com a nossa dirigente regional de ensino, Magda de Moraes, e logo em seguida, a diretora do Núcleo Pedagógico, Viviane Fagotti. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, tranquilo, com saúde. Passando por aqui muito feliz por fazer a abertura desse ATPC com um tema tão importante e significativo. Agora, passando especialmente para agradecer todo o empenho, toda a dedicação e trabalho que vocês têm feito com os nossos estudantes. Vocês estão fazendo a diferença na vida deles. Professor é importantíssimo na vida de qualquer pessoa. É imprescindível. Professor é imprescindível. Então, assim, muito obrigada por tudo que vocês têm feito, por toda a dedicação. E vamos juntos, o que vocês precisarem, estamos aqui. Muito obrigada mesmo por estar enfrentando esse novo desafio desse retorno com revezamento e trabalhando muito, como sempre. Muito obrigada pela dedicação, um beijo, fiquem com Deus. Bom dia, professores, eu sou a Viviana. Sou responsável pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. Bem-vindos a mais um ATPC, elaborado aí pelos PCNPs do Núcleo Pedagógico. Espero que vocês aproveitem ao máximo, porque é uma plataforma muito interessante e vocês poderão utilizar aí em sua sala de aula. Uma boa formação a todos. Obrigada. Para dar o pontapé inicial em nossa formação, vamos refletir um pouquinho com uma citação do professor Celso Antunes.
Para despertar a consciência de liberdade nos alunos, o professor precisa ser interrogador, desafiador. Um professor que se negue a assassinar a curiosidade do aluno apresentando-lhe uma resposta pronta. Em outras palavras, um professor onde a maior parte das suas interlocuções termine com pontos de interrogação e não com pontos de exclamação. Não adianta eu lançar o desafio se eu não mobilizo recursos para que o aluno possa caminhar para o desafio. Então, eu preciso ser um levantador de questões, realmente trazer muitos pontos de interrogações, mas mostrar caminhos para fazê-los pontos de exclamação. Bom, dando continuidade aí, nós temos aqui a pauta composta por 4 itens, onde o primeiro item é proporcionar uma abordagem prática baseada em técnicas inovadoras com abordagem STEAM para promover avanços na aprendizagem. Pretendemos também combinar os objetos de conhecimento da BNCC com as competências e habilidades do século XXI. E também oferecer um momento de troca de aprendizagem com os professores e instrumentalizá-los para ampliar o impacto da metodologia e engajar os estudantes. E aí, para finalizar a nossa pauta do ATPC de hoje, o item de número 4, que fala sobre associar a resolução de problemas com trabalho em equipe, pensamento crítico e comunicação, essenciais para os estudantes enfrentarem os desafios do futuro. Essa é a nossa pauta de hoje, então. E, como sempre, né, todo professor inicia a aula fazendo um levantamento do conhecimento prévio. Propomos aqui um brainstorm, né? Então sugerimos que vocês participem do nosso Padlet. Vocês podem colar, né, o endereço aí no navegador ou clicar lá no navegador de vocês no nosso Padlet e fazer a interação. Para vocês, o que vocês entendem por STEAM? 3 minutinhos para a nossa interação. Para vocês, né, o que é STEAM?
Que bom, gente. A gente agradece imensamente a participação de vocês no Padlet, então. Essas informações que vocês trazem são sempre muito pertinentes e, de certa forma, a gente vai vendo que vocês já conhecem um pouquinho, sim, da metodologia, da abordagem, né? E aí, para a gente dar sequência, então, ao nosso ATPC de hoje, a gente vai partir agora para pensar um pouquinho a respeito das competências do século XXI. Né? E depois entender até que essas competências do século XXI estão diretamente ligadas à abordagem STEAM. Então, quando a gente pensa, né, nas competências do século XXI e no STEAM, é necessário a gente fazer aí algumas pontes. Mas vamos, de certa forma, nos fixar primeiramente nessas competências do século XXI, que são divididas aí em 3 grandes áreas, né? Aquele conhecimento cognitivo, aquela competência cognitiva, a intrapessoal e a interpessoal. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas. E aí, quando a gente pensa nas competências do século XXI e vai para a primeira delas, que é o cognitivo é uma das competências que a gente já trabalha desde os primórdios da educação, né? O próprio ensino tradicional era extremamente voltado para a competência cognitiva, que é aquela competência onde realmente o aluno vai desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de um conteúdo, de qualquer componente curricular, né? Então, é um momento que ele vai, de certa forma, aprender alguma coisa sobre um determinado conteúdo, tá? Então, essa aí daí seria a competência cognitiva. Depois disso, a gente parte para a competência do século XXI, o intrapessoal, que é o momento do aluno se autoconhecer. E quando eu falo o aluno, vou estender aqui também para os professores, mas é o momento do autoconhecimento. É o momento onde a gente olha para dentro e, de certa forma, percebe essa carga gigantesca de emoções que nós temos, né? Então, é o momento de se autoavaliar, de se autoconhecer, de olhar para si e falar assim, nossa, hoje eu estou num dia legal, hoje eu não estou muito bem, né? E ver que isso interfere diretamente no nosso processo de ensino-aprendizagem, em tudo que a gente passa ali durante o dia. Já a competência do século XXI interpessoal é aquela que se desenvolve quando a gente convive em sociedade, né? Então, é não olhar só para si, para essa carga de emoções que você tem, mas olhar para os outros também, né? E quando a gente olha para os outros, compreende que, do mesmo jeito que eu posso um dia não estar muito bem, outro dia estar de forma espetacular, com excelência, os outros também passam por isso, né? E essas competências interpessoais são hoje imprescindíveis, uma vez que a gente trabalha muito aqui essa questão da empatia, né? Então, é você se colocar no lugar do outro, tá? Então, essas daí seriam as 3 competências do século XXI, o cognitivo, o intrapessoal e o interpessoal. Lembrando aqui, fortalecendo o seguinte, as competências intrapessoal e interpessoal estão diretamente ligadas à inteligência emocional, né? Então, para a gente pensar em inteligência, não só na inteligência como um todo, na capacidade de aprendizado que todos nós temos, que aí é diretamente ligado à competência cognitiva, a gente vai pensar nessa inteligência emocional também, que parte aí tanto para a competência intrapessoal como a competência interpessoal. Isso aí, gente. Depois do Anderson ter explanado tão bem aí sobre essas 3 competências do século XXI, vamos para mais um momento de interação. É hora de todos vocês opinarem. Como o STEAM se relaciona com as competências do século XXI? Participem no chat.
falamos aí, né, e vocês participaram no nosso chat, as 10 competências da BNCC, elas estão muito vinculadas à abordagem STEAM, à atuação STEAM, e estão também, né, vinculadas, conectadas com os 5 eixos das competências socioemocionais. Então, vamos estabelecer aí essa ponte, né, entre as 10 competências, a abordagem STEAM e as 5 competências socioemocionais. Sendo que a primeira dessas competências abordadas da BNCC é a do conhecimento. E como esse conhecimento vai atuar no STEAM? Compreender ações para atuar e colaborar com a sociedade. Pensamento científico, crítico e também criativo. Também atuando no STEAM, de forma a investigar, elaborar, testar hipóteses, resolver problemas. O repertório cultural dos nossos estudantes. Valorizar e participar de diferentes práticas culturais. A comunicação. Também presente no STEAM. De que forma? Utilizar diferentes linguagens e áreas de conhecimento. A cultura digital. A cultura digital vai estar no STEAM em usar tecnologias digitais de forma crítica, responsiva e ética. Trabalho e projeto de vida. Que nós tanto falamos na atualidade, né? Também presente no STEAM. Compreender o mundo, exercer autonomia e cidadania. Fazer com que os nossos estudantes tenham argumento. Argumentar, pensar, opinar. E onde nós encontramos isso no STEAM? Argumentar com base nos fatos e informações. O aprender a ser, o autoconhecimento e o autocuidado. É compreender e atuar na diversidade humana. Ter empatia e cooperar. Exercer diálogo, cooperação, resolução de conflitos e o desenvolvimento socioemocional. Olhem aí as competências socioemocionais que tanto temos falado. Culminando lá, né, construindo responsabilidade nos nossos estudantes para que eles sejam cidadãos atuantes. E de que forma? Tomando decisões individuais e também coletivas, com princípios éticos, democráticos e sustentáveis. E que legal, né, meninas? A gente percebe aí, ó, que as 10 competências da BNCC a gente consegue trazer para a atuação STEAM, e aí por essa barrinha azul que a gente tem no meio da tela aí, todas as 10 competências e todas as atuações STEAM ligadas aos 5 eixos das competências socioemocionais. A gente falou há pouco das competências do século XXI, da inteligência emocional, então a gente percebe que todas elas se encaixam e nos levam lá para as competências socioemocionais. Então a gente percebe ali no item de número 1, a abertura ao novo, né? Então a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Já no eixo de número 2, a consciência e a autogestão, que é fortalecer nos nossos alunos a determinação, a organização, para que eles tenham foco, persistência e responsabilidade. No eixo de número 3, a extroversão ou engajamento com os outros. Então, essa iniciativa social, eu falei há pouco dessa questão da gente viver em sociedade, né? A assertividade e o entusiasmo. O eixo de número 4 traz a amabilidade, ou seja, a gente olhar para o outro também, de maneira que tenhamos empatia, alteridade, respeito e confiança. E, por fim, o quinto eixo das competências socioemocionais, que fala da questão da estabilidade ou resiliência emocional, onde vamos trabalhar a autoconfiança, a tolerância ao estresse e a frustração. Frustração que os nossos alunos hoje têm tanta dificuldade em lidar com ela, e tudo isso se encaixa ali dentro das 10 competências da BNCC e na atuação da abordagem STEAM. E
na verdade, o que é, né? O que é esse tal de STEAM? Aqui nós temos um acrônimo, onde o S, né? Temos aí o STEAM, é uma sigla em inglês, onde o S se refere à ciência, o T à tecnologia, ao E engenharia, o A, né? Nós vamos tratar dele à parte, porque ele surge posteriormente, é a artes, e o M de matemática. Então, o STEAM, ele surgiu lá na década de 90, nos Estados Unidos, em função de novas demandas que apareceram na sociedade com relação à tecnologia. Eles visualizaram lá na década de 90 que iria faltar profissionais para essa área, né? Tinha pouco interesse na graduação referente a ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Então, ela surge, né, dentro desse contexto. E também ao baixo desempenho dos estudantes no PISA, na avaliação do PISA. Eles apresentavam um baixo, um rendimento insatisfatório, né? Então, surge aí dentro desse contexto. E, na verdade, em algumas abordagens bibliográficas, a gente vai identificar que eles colocam o STEAM como uma metodologia, né? E, recentemente, os contemporâneos, eles já colocam que não se trata de uma metodologia, é uma abordagem, né? Eles consideram o STEAM uma abordagem dentro de uma metodologia ativa, que trabalha por projetos. Então, quando a gente vai abordar um projeto, ele surge de um problema, né? Ou de uma questão norteadora. Aí os alunos, né, em equipe, em conjunto, eles vão se envolver, né, investigar o problema, eles vão levantar hipóteses, né, e através desse trabalho em grupo, desenvolver competências para chegar a alguma solução e a um produto final. Então, inicialmente, ele surge como STEAM, né? Como STEM, e depois se torna STEAM. Né? Então, surge esse A que aparece aí, aparece como artes, mas que significa que não necessariamente só o componente curricular de arte, né? Mas ele vem nesse sentido de trazer a área de linguagens, né? Linguagens e seus códigos. Então, a gente agrega a uma abordagem pedagógica que começou diretamente ligada à área de exatas e falamos assim, não, nós não, né? Mas os grandes teóricos e estudiosos aí falaram assim, não, vamos agregar o pessoal de linguagens também. E aí traz essa arte. Arte, como eu disse, que não é só o componente curricular de arte, mas toda a área de linguagens. Então, é agregar junto da área de exatas a área de linguagens, e aí saímos do STEM e partimos para o STEAM, esse A aí, no sentido de arte, arte no seu contexto mais amplo possível, certo? Certo, né? Agradeço muito aí, Anderson. Mas não parou por aí, né? Porque aí vemos, olha aí, já está aparecendo aqui um H. Da onde vem esse H? Da humanidades, né? Como que eu vou trabalhar contexto vinculados a exatas, a artes? Como eu vou trabalhar por projetos, levantar hipóteses, investigar, desvinculado de um contexto social? Será que isso é possível? Né? Então, agora na contemporaneidade, a gente já vê os teóricos, os acadêmicos preocupados aí, sobretudo nos países onde surgiram esse STEAM, né? E incluir o H de humanidades, né? Porque não tem como abordar todas essas problemáticas e desvincular essas questões do nosso contexto social. Né? Então, a gente observa que esses acadêmicos, esses teóricos, até os contemporâneos, eles têm dificuldade em dar um conceito do que seria STEAM, porque, na verdade, o objetivo é que a gente fuja do que é o tradicional, né? Que a gente saia de dentro da caixinha ao utilizar essa abordagem. Então, a gente vê que o objetivo é pegar todos esses componentes, né, e integrá-los. Então, não existe nenhuma... Olha, dê uma definição do que seja abordagem STEAM.
porque nem os teóricos contemporâneos, né, conseguem fazer essa definição, justamente porque a proposta é fugir dessa coisa hermética, fechada, né, e abrir para o novo, integrando todos os componentes e abrindo possibilidades do aluno inserir dentro da problemática e vivência dele, resolvendo, procurando alternativas para as problemáticas que surgem, para que ele consiga aprender a aprender e levar para a vida dele, apresentando aí soluções para as problemáticas que ele virá a enfrentar. Assim, segundo Vasquez, o objetivo geral do STEM não é formar cientistas, matemáticos ou engenheiros, e sim formar um cidadão preparado para um mundo altamente tecnológico. E aí, depois de todas essas definições, né, eu aqui atenta, escutando tudo isso, uma palavra que vem à mente é que o STEM, ele foi se adaptando às necessidades educacionais e até chegar ao STEAM, e quem sabe outras mudanças aí podem ocorrer, teremos que viver para realmente aprender pelo menos uma pequena parcela daquilo que nós precisamos, né? E aí, depois de toda essa definição de STEM, STEAM, de onde surgiu, né, muito bem feita aí pelos meus colegas, vem um questionamento, né? Por que utilizar o STEAM? Por que eu vou utilizar a abordagem STEAM em sala de aula, nas minhas aulas? Porque, gente, ele vai permitir o desenvolvimento da criatividade e da imaginação. Também vai estimular a resolução de problemas, ensinar técnicas e abordagens de persuasão, vai auxiliar o estudante a atuar com foco na colaboração e na interação. Nós falamos tanto disso, né? Foco na solução e não no problema. Incentivar a inovação. E, por último, né, talvez uma das ações mais importantes, integrar os alunos e professores no processo de aprendizado. É todo mundo aprendendo junto e aprendendo o tempo todo, em todo o processo educacional. Então, a abordagem STEAM, ela é extremamente ampla, por isso que ela foi se adaptando no decorrer dos anos aí, de acordo com as necessidades educacionais. Temos aí uma pirâmide, né, que apresenta todo um resumo da abordagem STEAM, né? Vejamos lá no topo dessa pirâmide. O que está apresentado ali é uma aprendizagem holística, ou seja, lá no ápice da pirâmide é o que nós pretendemos alcançar com essa abordagem STEAM. E o que é essa aprendizagem holística, né? É compreender, educar, né, a pessoa em toda em sua totalidade mesmo, na sua integralidade, considerando corpo, emoção, intelecto, espírito. Esse é o objetivo dessa aprendizagem holística. Depois vemos logo abaixo ali, né, o STEM, né, depois o STEAM, com abordagem incluindo artes, as divisões ali em ciência e tecnologia apresentando o acrônimo, né, engenharia, matemática e artes, e depois algumas possibilidades de abordagem dentro de cada uma delas. Sendo que ali, quando a gente pega a ciência em verdinho, por exemplo, o que seria possível, né, trabalharmos? A origem, a história da origem dos conceitos, os processos de investigação próprio da ciência, a física, a biologia, a química, as ciências espaciais, as geociências e ainda a bioquímica. Aí nós temos a história da origem dos conceitos, processos de investigação, física, biologia, química, ciências espaciais, geociências e a bioquímica. No item 2, nós temos a história das tecnologias, tecnologia e sociedade, design, habilidades, projetos para o mundo, agricultura,
biomedicina, biotecnologia, informática, comunicação, construção, indústrias, transporte e Sim. energia. E o item 3 também, aeroespacial, fluidos, arquitetura, agronomia, civil, computacional, engenharia de minas, acústica, química, elétrica, ambiental, industrial, de materiais, mecânica, dos oceanos e naval. No item 4, relacionado à matemática, as operações, álgebra, geometria, medições, análise de dados, probabilidade, resolução de problemas, comunicação, cálculos, trigonometria, causa e efeito. E aí o item 5, né, que fala a respeito das humanidades, e como eu já coloquei há pouco, né, a questão da artes, é perceptível aí pela coluninha que a gente tem aí no roxo, né, que ela só vem a aparecer depois, então sai ali do STEM para chegar no STEAM, e aí a gente agrega a arte no seu sentido mais amplo, que vai pegar toda a área de humanidades, sejam elas finas, visuais, performáticas, e que vai, de certa forma, englobar o quê? A música, o teatro, a fisiologia, as artes manuais, corporais e a psicologia, a antropologia e as relações internacionais, além da filosofia. Então, o quão importante é perceber que aí, além da área de linguagens, junto com a arte, se junta às humanidades, e a gente tem todo esse contexto amplo e gigantesco que hoje o STEAM aborda e, de certa forma, permite a participação de todos os componentes curriculares. Seguindo aí, ó, nós verificamos que temos uma flecha em sentido ascendente, né? Que começa por disciplinar e vai até a gente atingir lá o nosso objetivo. Essa abordagem disciplinar, quando cada um fica dentro da sua disciplina, dentro da caixinha, né? Você vai abordar um conceito com o aluno e cada disciplina aborda esse conceito de um jeito em um momento. Tá? História de uma forma, geografia de outra, educação física de outra, né? Filosofia de outra, matemática de outra, cada uma dentro da sua disciplina. Depois a multidisciplinar, onde os estudantes eles aprendem conceitos separados, né, em cada disciplina, mas com o mesmo tema em comum. Por exemplo, a água, né? Vamos trabalhar a temática da água. Então, língua portuguesa vai trabalhar uma música, a geografia vai trabalhar os estados lá da ciências, os estados da água, história, a escassez do recurso hídrico. Então, o tema é o mesmo, o tema é comum, né? Mas cada um dá a sua abordagem ali dentro da sua área. Depois, o interdisciplinar, que eu gostava muito de falar para os alunos, associando com o interclasses, né? Quando a gente fazia campeonato interclasses. Então, os estudantes vão aprender conceitos interligados, né, de 2 ou mais disciplinas, e vai desenvolver um aprendizado um pouco mais profundo. E o transdisciplinar, que é o objetivo da abordagem STEAM, e nosso sonho, né, enquanto profissionais da educação, que é usar um mesmo problema real ou um projeto de relevância para os alunos, e aplicar aquele conhecimento em 2 ou mais disciplinas para ajudar a moldar a experiência que leva, né, à aprendizagem. Esse é o objetivo do transdisciplinar, é integrar de fato, né, todos os componentes. Porque é assim que acontece na nossa vivência, na vivência do aluno, não está tudo separadinho, né? Os saberes eles não estão compartimentados, separados, então as coisas se integram. Então, o objetivo da abordagem STEAM é, de fato, né, alcançar essa transdisciplinariedade. E aí, os projetos STEAM, eles estão nesse âmbito, né, do interdisciplinar para o transdisciplinar, como a Cacilda bem explicou. E por que ele está nesse âmbito? Porque, geralmente, nós temos um tema integrador, e as áreas de conhecimento, elas vão contribuir para a construção do produto final, né, para finalizar esse projeto que se utiliza da abordagem STEAM. Então, nós temos aqui 5 etapas
que perpassa pelo STEAM. É investigar a partir de uma questão norteadora, que ela pode ser mediada pelo professor ou ela pode ser construída em conjunto com os estudantes. A partir dessa questão norteadora, eles vão descobrir os caminhos, né? O que eles vão pesquisar, o que vai fomentar de assuntos a partir dessa questão norteadora. Vão se conectar a eles, porque nós estamos falando de situações reais, situações que fazem parte do cotidiano dos nossos estudantes. Eles vão criar, que é o colocar a mão na massa, o aprender fazendo, e refletir sobre todo esse processo, sobre todo o caminho trilhado, o que vai permitir com que o professor trabalhe as competências socioemocionais. Então, é a reflexão de todo o processo e de tudo aquilo que eles aprenderam durante o projeto, utilizando a abordagem STEAM. Então, temos aqui as contribuições teóricas, né, para que na década de 90 se chegasse a essa abordagem STEAM. Então, temos os precursores, né, os teóricos que construíram as bases para que chegássemos até essa abordagem. Quem são eles? O Piaget, né? A proposta do Piaget era o construtivismo, os alunos aprenderem através das suas próprias experiências, seja na sua vivência, seja na escola, mas através das suas experiências, ele construindo o seu conhecimento, né? Freinet, qual era a proposta do Freinet? Era trabalhar por projetos e colocando o aluno como protagonista na resolução dos problemas, através de conceitos e de contextos reais. Essa era a proposta de Freinet. E Papert? Papert, ele falava do pensamento computacional, de desenvolver esse pensamento computacional nos alunos, e, inclusive, ele trabalhou na educação alguns projetos dos alunos desenvolverem programação em uma tartaruga, né? Então, essas foram as contribuições aí dos teóricos para que chegássemos, né, na abordagem do STEAM na atualidade. Então, nós temos o construcionismo, que é a construção do conhecimento baseada na realização de uma ação concreta, que resulta em um produto palpável, contextualizado de interesse do estudante, como dizia Papert em sua base teórica. A seguir temos a cultura maker, que é um movimento de incentivo à criação de instrumentos para aplicação própria, usando a criatividade e produtos já em seu poder de uso. É colocar a mão na massa para desenvolver ideias práticas. A cultura maker apresenta a ideia de que qualquer pessoa consegue construir, consertar ou criar os seus próprios objetos. Bem, sempre o ensino ele é muito mais significativo quando ele é contextualizado, né? Quando está ali na vivência do aluno, na realidade dele. E o maker, ele surge dessa proposta, né? As oficinas, onde começavam a se consertar coisas, construir, desconstruir, reconstruir novamente. E muitas vezes a gente fica pensando, a gente vê escolas com espaço maker, né? E fica pensando, mas não é possível fazer aqui na minha escola porque eu não tenho esse laboratório, né? No real, a gente não tem aquilo que a gente ambiciona, que a gente sonha, né? É possível trabalhar o maker sem esse espaço, né, que a gente tanto sonha. Um exemplo é o que a gente vê a Débora Garofalo sempre apresentando, né? Construindo a robótica com materiais recicláveis, né, com coisas mais acessíveis. Então, a gente vê que é possível, sim, né? E nós temos elementos que são básicos para aprendizagem baseada em projetos. Nesse momento, vocês já devem estar se questionando que, olha, eu já trabalho o STEAM em sala de aula.
E isso é verdade. Nós temos aí muitos professores que trabalham o STEAM em sala de aula, mas apenas não nomeavam esses projetos com esta abordagem, né? Então, esses elementos aqui, eles não precisam ser seguidos como uma receita de bolo, mas geralmente eles estão presentes nos projetos STEAM. O primeiro deles é a ancoragem. É a primeira fase do projeto, onde nós vamos trazer as notícias, os estudantes vão pesquisar, né, as matérias, os vídeos, para que eles possam se apropriar e se familiarizar do tema. Então, essa ancoragem é criar uma âncora mesmo, um vínculo entre o estudante e o tema. Ele pode durar algumas aulas e é o momento inicial, é o momento que vai ser utilizado para conectá-los, né? Conectar o estudante com o tema que vai ser trabalhado. Aí, logo em seguida da ancoragem, depois dessa conexão, né, com o tema, vem a pergunta norteadora. É ela que vai trazer subsídios para que nós possamos criar uma rota de investigação com os estudantes. Ela vai trazer um conceito, um problema e um contexto. Ela pode ser construída pelos estudantes ou trazida pelo professor, né, usando seu papel de mediador e discutida com eles. Só que normalmente, gente, essa pergunta ela não vai ser respondida naquela aula. Como o próprio nome diz, é uma pergunta norteadora. É ela que vai nortear todo o processo, né? Nós não vamos utilizar nessa pergunta norteadora, por exemplo, o que é tal coisa, liste tais situações, porque ela tem muito a ver com como. É o como podemos construir, como vamos fazer, porque é o como que nós queremos desenvolver ao longo de todo esse projeto. Aí, uma outra coisa, são os papéis, né? Os estudantes, eles têm os seus papéis dentro desses grupos. Então, enquanto eles estão construindo todas as coisas dentro da sala de aula, eles vão dividir esses papéis. Um vai cuidar do registro, outro cuida dos materiais, e depois eles vão trocando, né? Para que todos tenham uma posição mais ativa. Porque nós sabemos que grupos muito grandes, né, de trabalho, de projetos, podem fazer com que alguns estudantes fiquem mais ociosos, os outros menos ociosos. Então, ter esses papéis que se revezam, ele é de extrema importância para que todo mundo realmente possa trabalhar, possa colocar a mão na massa. Aí vem o cronograma. Esse cronograma, ele deve ser partilhado com os estudantes. Então, nós estamos iniciando um projeto por abordagem STEAM e ele vai durar quantas semanas? 10 semanas? 15 semanas? O que nós faremos na primeira semana, na segunda semana, terceira semana? Quando que vai ser a apresentação do produto final? O estudante, ele deve saber o tempo todo onde ele está dentro do projeto e onde ele vai chegar, né? A outra parte é a pesquisa. E a pesquisa, ela vai se integrar com o tratamento e síntese de dados e com a cooperação e colaboração. Esse é o momento que o estudante vai ter mais contato com os conteúdos. Tudo que ele vai produzir está ligado a essa pesquisa. Então, ele vai processar esses conceitos, compartilhar, sistematizar. Ele pode entrevistar pessoas, criando e estruturando questões, organizando as respostas. Tudo isso vai trazer subsídios para que ele possa construir, para que ele possa chegar ao seu produto final, né? Que é o fechamento deste projeto por abordagem STEAM. E não é que o produto final não seja importante, mas nós vamos ter um outro olhar aqui, né?
A importância está em como todo esse processo foi construído, como tudo isso vai se dar. Então, não é só a visão daquilo que foi entregue depois de algumas semanas de trabalho, mas é uma visão ampla e integral de todo o processo, de tudo aquilo que os estudantes tiveram que fazer, né? Então, esses são os elementos básicos da abordagem STEAM, mas quando a gente fala, né, do STEAM, é sempre bom sabermos de uma outra tríade que começa com a ABP, né? E aí, quando nós falamos, né, do desenvolvimento do STEAM, vale muito a pena saber sobre três elementos aí, não é, Cacilda? A ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, o construcionismo, né, que a Cacilda falou muito bem lá, que foi a visão do Papert, que é construir o conhecimento baseando-se na realização de uma ação, que vai resultar no produto final, e tudo isso dentro de contextos reais, que fazem parte do cotidiano dos nossos estudantes, que são interessantes para eles, né? Que estão próximos deles. Nós não estamos falando de nada que está longe do chão da escola, que está longe daquilo que os nossos alunos conhecem. Não é verdade, Cacilda? Você fez uma colocação aí muito significativa, né? De não estar longe, porque quando a gente vê a abordagem, né, STEAM, a gente pensa, mas surgiu nos Estados Unidos. Será que se aplica aqui à nossa realidade, em Rio Claro? Será que é possível? Né? Então, pensar justamente isso mesmo, tudo construído de dentro para fora, não de fora para dentro. Considerar a realidade da escola que a gente atua, considerar o chão ali da escola e fazer as adaptações necessárias, né, para a implementação da abordagem. E aí a hora que a gente vai conceituando, eu sei que muitos já devem estar pensando assim, nossa, mas eu já fazia isso em sala, né? Verdade. Eu só não dava essa denominação. Então, aqui, a gente só vai levantando algumas questões teóricas, porque eu tenho certeza que vários professores já desenvolviam esse tipo de abordagem em sala. E lembrar, né, que quando a Denise colocou ali as etapas da ABP, né, de todo o projeto, a gente tem que pensar que uma problemática que surge, mas, por exemplo, eu sou da área de humanas, tem tão pouca aula, né? Como que eu vou fazer essa abordagem? Então, já considerar dentro do seu calendário que às vezes não é uma coisa para se fazer em 3, 4 aulas, né? Isso a gente pode desenvolver ao longo de um tempo maior, apresentar lá o assunto relevante, o aluno traz o problema, levantar o que é relevante para o aluno, ele coloca a situação problema ou a questão norteadora, aí você propõe a pesquisa, os alunos partem para essa pesquisa, entrevistam gente da comunidade, e aí, ao longo de um calendário estabelecido, você pode separar uma aula quinzenal, uma aula semanal, né? Para ir abordando a problemática apresentada. O adaptar, né? Os professores são campeões nesse quesito das adaptações e pensando no estudante. Nós, enquanto escola, precisamos ter esse olhar diante dos nossos estudantes. A gente fala tanto de ressignificar, mas é isso mesmo, né? E talvez a pandemia tenha maximizado algumas situações, mas realmente nós precisamos ter esse outro olhar. Não são coisas tão distantes de nós, porque, como nós já comentamos aí, muitos professores já trabalham, apenas não denominavam, né, como a abordagem STEAM, ou não sabiam determinadas questões teóricas, e não saber algumas questões teóricas não quer dizer que nós não estamos fazendo isso na sala de aula, e muito bem feito, não é? Bom, continuando nossa formação, agora com uma parte mais específica para a ciência da natureza e matemática. Vamos seguindo no item 3, onde iremos apresentar uma possibilidade de como podemos trabalhar um projeto com abordagem STEAM.
Antes farei algumas considerações que julgo importante. Vale lembrar que o que vamos fazer não é o ideal, pois aqui arbitraremos um tema de nossa escolha. Na verdade, na abordagem STEAM, é o estudante que propõe o problema ou o tema. Mas como aqui o nosso objetivo é apenas entender um pouco mais dessa abordagem e como podemos orientar nossos estudantes no seu desenvolvimento, vamos seguir como se tivesse partido deles o problema, a escolha, tá bom? Outra coisa, todo projeto deve ser sempre em grupo, por causa das necessidades de interação exigidas pelo ABP. Também esse projeto está estimado para ser feito em aproximadamente 22 aulas, com mais ou menos 2 a 3 aulas por etapa. Por fim, enviamos os textos, que eram para ser feita leitura prévia. Espero que todos tenham lido. Continuando então, nosso problema está, ou será, como criar artefatos com engenharia que melhorem a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Assim, nosso escolhido objetivo será tornar visíveis aos estudantes as dificuldades do dia a dia enfrentados por pessoas com algum tipo de deficiência física, bem como estudar sobre a possibilidade de integrar conhecimentos da engenharia para a resolução desses problemas, desses desafios, tá? Então, nesse projeto, focaremos em quais serão os conhecimentos utilizados nesse processo de criação de artefatos que auxiliem na resolução do problema, ok? Continuando, como produto final, identificaremos a importância dos conhecimentos científicos na construção de artefatos. E ainda continuando, elementos encontrados na natureza, como pedra, madeira, plantas, modificados ou não, sempre foram muito úteis e utilizados para facilitar alguma atividade ou solucionar algum problema dos homens. Os primeiros objetos de que se tem história nesta condição datam de mais de 10 mil anos antes de Cristo. Nessa época, os utensílios eram rústicos, feitos de pedra lascada, ossos e vários outros elementos naturais. Eles eram esculpidos para auxiliar nas tarefas relacionadas à caça e à sobrevivência humana. Hoje vivemos em outro contexto. Atualmente, existem milhares de artefatos com funções diferenciadas que têm por propósito simplificar a tarefa do dia a dia das pessoas. A descoberta de materiais novos, a invenção de máquinas e a tecnologia avançada, avança em um ritmo frenético, surgindo inúmeros produtos para facilitar a vida das pessoas, principalmente as com deficiência, isso cada vez mais comum. Diante de tantas informações e possibilidades, precisamos definir nosso ponto de partida. Sugerimos atentar uma situação que mereça atenção e que possa ser resolvida ou pelo menos minimizada por meio de a construção de algum artefato. Lembrando que, de acordo com a metodologia da ABP, será preciso avaliá-la de diferentes pontos de vista para compreender como os conhecimentos se integram na criação desse artefato. Escolhemos as necessidades físicas dos atletas paralímpicos para análise, focados em grupos específicos, entendendo qual é o desafio que a tecnologia buscou superar para eles de acordo com suas necessidades e como ela os ajudou a superá-las, ou pelo menos minimizá-las. Vejam os desenhos das cadeiras de rodas das duas figuras. Observem que elas não são iguais às cadeiras de rodas comuns, convencionais. Há uma roda na parte da frente que, de acordo com a ciência, ela auxilia na manutenção do equilíbrio e da direção do paratleta quando ele está em alta velocidade. Esse é o exemplo de ponto de partida para a criação de um produto. É a compreensão das necessidades do indivíduo, para quem o artefato será pensado. Após a identificação da situação do sujeito para quem o artefato será pensado, é importante relacionar os conhecimentos necessários para tal elaboração. A construção de uma cadeira de rodas especial implica em dominar alguns conhecimentos de biologia para que ele conheça a fundo o sistema locomotor e os fatores que podem afetá-lo. Conhecimentos de química que possibilitem verificar as propriedades dos materiais, por exemplo, materiais nanoestruturados comumente aplicados em próteses e cadeiras de roda por características de massa e resistência.
Os conhecimentos de física apoiam na compreensão das leis que regem o movimento. Conhecer o conhecimento de atrito, as possibilidades de evolução do mesmo e, consequente, o aumento de velocidade implica no melhor resultado para os paratletas durante a competição. Somados, estes são fatores essenciais considerados pelos criadores de uma cadeira de roda especial. É importante ressaltar também a necessidade de conhecer as regras do esporte, pois as cadeiras não podem ser automáticas e devem ser conduzidas pelos próprios esportistas. Esses são apenas alguns dos conhecimentos envolvidos no desenvolvimento desse artefato. Além destes, muitos outros podem ser citados, como economia, software, que pode ajudar no desenvolvimento do design, mecânica, funcionamento de máquinas, entre outros. Com base nesses conhecimentos, é possível pensar no que desenvolver e como fazê-lo. Assim, nesse projeto devemos identificar e analisar situações em que a tecnologia pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, identificar os conhecimentos envolvidos no desenvolvimento de alguns artefatos, prototipar um artefato que tenha como objetivo resolver um problema, logicamente enfrentado por pessoas, da comunidade. Para essa realização desse projeto, podemos utilizar diferentes tipos de materiais, por exemplo, listados aqui: dispositivos eletrônicos, sucata, cartolina, lápis, barbante, fita adesiva, tesoura, celular, computador, máquina fotográfica, entre outros, tudo que achar necessário, tá? Aí a questão fica: como podemos aplicar o conhecimento científico para criar artefatos que melhorem a vida das pessoas com deficiência? Responderemos a esta questão nos slides que seguem. Passando para a parte 4 desta formação, apresentaremos quais etapas utilizadas em projetos com abordagem STEAM nesse tipo de problema. São elas, vamos listá-las. Etapa 1, engenharia e a criação de artefatos. 2, pesquisando. 3, exercitando a empatia. 4, projetando. 5, conectando saberes para criar soluções. 6, aprofundando o planejamento. 7, prototipando soluções. São as 7 etapas. Detalhando a seguir um pouco mais sobre elas. Etapa 1. A engenharia e a criação de artefatos. Iniciaremos retomando a leitura que vocês já fizeram de um dos textos que foi enviado no comunicado. Em suma, ele fala da identificação dos conhecimentos científicos que dão suporte ao desenvolvimento de artefatos empregados nos esportes paralímpicos. Também coloquei um QR Code ao lado do endereço. A seguir, discutiremos com os nossos estudantes a seguinte questão: qual a importância dos conhecimentos científicos para a criação de artefatos como apresentados no texto? Devemos fazer uma discussão rápida, mas reflexiva com eles sobre isso. A seguir, quais as profissões ou profissionais estão envolvidos diretamente na resolução do problema? Na verdade, a própria pergunta está sugerindo: engenheiro. Mas o que faz um engenheiro? Ele é o responsável profissional por desenhar projetos, propor soluções, fazer construções, aplicando a pesquisa e o conhecimento científico para a melhoria das condições de vida das pessoas. Sendo assim, quais os tipos de engenharia? Podemos citar alguns exemplos de cursos que existem no Brasil, no mundo. Por exemplo, a engenharia civil, a química, a mecânica, de produção, de tecnologia assistiva e acessibilidade, de computação, entre outras. Muitas das soluções que conhecemos hoje foram projetadas por engenheiros. Eles são responsáveis por elaborar projetos, propor soluções, realizar construções, aplicando a pesquisa e o conhecimento científico para uma melhora nas condições de vida dos cidadãos. Podemos ver no slide anterior que existe uma engenharia específica relacionada diretamente com a nossa proposta.
a Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, cujo curso foi criado em 2018 na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Seu principal objetivo é promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades de mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. O curso também se preocupa em oferecer um conjunto de recursos e serviços que contribuam para melhorar a qualidade de vida de pessoas com algum tipo de deficiência, de públicos específicos, como, por exemplo, a cadeira de rodas para atletas e os equipamentos para ajudar pessoas com deficiência visual. São produtos dessa universidade também, exemplos de tecnologia. Agora faremos uma pequena interação, uma interrupção, para que vocês respondam, por favor, no chat. Se você fosse um engenheiro de tecnologia assistiva, para quais situações enfrentadas por pessoas com deficiência você gostaria de propor soluções? Participe do nosso chat. Teremos 3 minutos de interação. Participe. Vamos lá, pessoal. Ok. Agradecemos a participação no chat. É muito importante que tenhamos essa consciência e pensemos sobre esse assunto. É responsabilidade de todos promover a inclusão das pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade. Legal, né? Considerando que nossos alunos estão trabalhando em grupo e fizeram várias pesquisas, é o momento de questioná-los sobre o que já sabem sobre o tema e as perguntas a que precisam ser respondidas, que eles ainda não obtiveram as respostas.
Como sugestão, faça um quadro como apresentado a seguir. Escreva nele as primeiras ideias que o grupo possa ter levantado, respondendo às seguintes questões. Olha lá, o que sabemos e as perguntas que precisamos responder. Essa discussão e organização das ideias é importante para começarmos a rascunhar a solução de nosso problema. Discutindo e preenchendo a tabela, vamos à etapa 2. Etapa 2. Nessa etapa, após as perguntas listadas na etapa anterior, é o momento de começar a pesquisar sobre o desafio escolhido pelo grupo. Para isso, os estudantes devem trabalhar de forma colaborativa. A primeira fase da pesquisa exploratória. Nela, os integrantes do grupo devem buscar notícias, artigos e outras referências que sejam relevantes para compreender o desafio que escolheram e identificar as tecnologias que já existem para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos que lidam com essa situação. Também devemos, no item 1, dividir as funções de cada integrante do grupo, na divisão de tarefas para o levantamento inicial das informações. Veja uma sugestão de quadro para registro. Este quadro pode ser utilizado em outros momentos que envolvem a divisão de tarefas. Observem, colocamos o nome do projeto, o nome dos membros, as tarefas, quem é o responsável por cada tarefa, a data da entrega e como está o andamento das tarefas ao longo, um cronograma. E quando a ação for finalizada pelo estudante responsável também, faremos essa anotação, tudo bem organizado. Durante a pesquisa é importante anotar os dados que julgarem mais importantes. No segundo item, damos o próximo passo, que seria anotar no caderno, numa folha ou no caderno de bordo, os dados coletados na pesquisa e começar a pensar em uma forma de solucionar o desafio escolhido pelo grupo. A seguir, o professor deve provocar uma discussão rápida sobre como as informações coletadas podem ou não solucionar o desafio, o problema. Ao término dessa discussão, alguém pré-definido registra essas decisões e ideias para depois aprimorá-las. Finalizando essa pesquisa exploratória, devemos pensar na produção de um artefato. Mas antes devemos analisar a primeira pesquisa sobre o tema e as considerações feitas pelos alunos do grupo e avaliar se querem continuar com o desafio escolhido ou se pretendem escolher outro. Então, seguimos pensando em um artefato, ou algo que possa ser construído para solucionar o desafio. No quarto item da pesquisa exploratória, faça uma lista de artefatos para ajudar a minimizar ou resolver o desafio. Finalizando a pesquisa exploratória, vamos para uma pesquisa mais técnica, mais abrangente, a acadêmica. Sabemos que muitos de nossos alunos não estão acostumados a lerem artigos científicos. É uma pena. Nós, professores, devemos sempre estimular essa prática. Aqui damos uma oportunidade de reforçá-lo. Hábito tão importante na formação acadêmica e científica dos nossos estudantes. É uma etapa importante dentro do STEAM. Voltando agora um pouquinho, a pesquisa acadêmica, que é a fase que vamos identificar quais conhecimentos científicos são necessários para a criação do artefato. Para isso, devemos, aí tem uma lista de 3 itens aí, pesquisar artigos científicos. Esses tipos de textos relatam o trabalho desenvolvido pelo pesquisador e, antes de serem publicados, normalmente passam por uma revisão rigorosa. Isso significa que outros pesquisadores validaram o que está publicado e, por esse motivo, os artigos científicos têm informações confiáveis. Há alguns endereços eletrônicos em que esses artigos estão disponibilizados, como bibliotecas virtuais de universidades ou sites de revistas científicas. No item 2, cada integrante deve ler um artigo científico relacionando com a situação escolhida pelo grupo. Para isso, leiam primeiro o resumo do artigo na pesquisa, para ver se ele tem a ver com a necessidade do grupo. Se tiver, anotem tudo que for encontrado sobre esses conhecimentos científicos necessários para a construção do artefato que vocês pensaram em fazer. 3, ao final, cada integrante deve compartilhar o que encontrou com os colegas do seu grupo.
Após a conclusão dessa fase, seguiremos para a fase 3 da segunda etapa. Ela é opcional, né? É a fase da entrevista. Num tipo de projeto, né? Nesse tipo de projeto, pensamos que a pesquisa, a leitura de artigos científicos são suficientes, mas de repente pode ser importante ter uma conversa com as pessoas que enfrentam o desafio escolhido, ou com um grupo que de alguma forma tem contato com pessoas que convivem nessa situação, né? Situação aqui em questão. E para fazer a entrevista, vocês podem usar essas dicas aqui, ó. Formulários online para coletar respostas, entrevistas orais com registros das respostas e transcrição das mesmas, conversas com pessoas em redes sociais e videoconferências, né, pela internet. E para finalizarmos essa etapa, converse sobre as 3 questões e a seguir registre as respostas no caderno de bordo. Não esqueça de fazer as anotações. O problema que o grupo se propôs a resolver está claro? O que mais pode ser feito para compreender melhor o tema escolhido? Como está sendo o trabalho em grupo? Todos estão participando, trabalhando, fazendo cada um a sua parte? Quais são os conhecimentos científicos importantes para construir o artefato que podemos ajudar, né, pessoas com deficiência? E finalizar essa etapa aí, a etapa 2, partimos para a etapa 3. Etapa 3. Nessa etapa, de acordo com as orientações do projeto de abordagem STEAM, desenvolveremos a empatia. Nela é preciso aprofundar a discussão sobre o desafio que desejamos explorar para construir um artefato que possa efetivamente ajudar na melhoria da qualidade de vida de um grupo de pessoas, as escolhidas, né? Bom, o tema é empatia, mas afinal, o que é empatia? Empatia é a capacidade de pensar sobre os sentimentos de outras pessoas ao tentar colocar-se no lugar dela, e sem julgamentos, buscar entender quais são as suas forças e suas fraquezas. Para enriquecer a nossa discussão, vamos retomar a leitura de mais um texto que foi enviado a vocês para aprofundar a discussão. Eis que o texto está aqui, o QR Code também, com as suas características, né? Que exercita a empatia, sentimentos alheios, ele fala sobre sofrimento ou até criando hipóteses sobre isso. Isso permite novas interações em nossas relações sociais, escolherem comportamentos mais adequados para cada situação, né? A gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade. Após a leitura, vocês que já leram e aprofundaram pesquisas sobre o desafio, querem explorar para criar um artefato que possa ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas escolhidas. É hora de aprofundar o conhecimento sobre para quem essa tecnologia será criada. Para isso, vocês devem criar um perfil, né? Uma personagem fictícia que represente todas as pessoas que enfrentam esse desafio diariamente. Desafio, né, da falta de mobilidade. Após criar esse perfil, quem vivencia o desafio no grupo resolvem exercitar a empatia. Aí cria-se o mapa da empatia. Esse recurso é muito usado num processo chamado Design Thinking, que pode ser traduzido por pensamento de design. Observemos a construção da imagem para o desenvolvimento, né, desse quadro aí. Sigam os passos a seguir. Esse é o Design Thinking, que aí, no caso, tem um mapa da empatia. Criem, número 1, registrem um perfil de caderno de bordo que represente as pessoas que convivem com desafios que vocês escolheram investigar. Para criar esse perfil, é preciso fazer uma lista das características da personagem com base nos dados que vocês obtiveram nas entrevistas. O item 2, lembre-se, julgar não deve ser feito, nenhum tipo de julgamento, tá? Para manter as características desse grupo. Depois de criar o perfil, é hora de usar o mapa da empatia para refletir a respeito das respostas do grupo para as respostas sobre essas personagens e registrá-la. Replique o mapa em um espaço maior, buscando papel cartolina ou papel par. Ao final, o grupo deve gravar um vídeo apresentando o perfil que foi criado e como vocês preencheram o mapa da empatia. O vídeo não deve ser longo, deve ter no máximo 3 minutos. E a gente já pode finalizar essa etapa e vamos para a etapa 4. Bom, nessa etapa, a proposta é levantar ideias de como pode ser o artefato que será produzido, né, pelo grupo.
e qual será a sua forma e a sua utilidade. Para isso, vocês devem conhecer e se inspirar em um artista reconhecidamente famoso, né, por esquemas visuais e projetos que representam invenções, Leonardo da Vinci. Pesquise sobre as invenções deles. Vamos mostrar alguns vídeos. Leonardo da Vinci é mais conhecido sobre suas habilidades nas artes da escultura e pintura. Porém, poucos conhecem suas invenções, que apenas atualmente tiveram efeito na sociedade. Conheça as 10 invenções de Leonardo da Vinci à frente do seu tempo. 1. Automóveis autônomos. Há quase 400 anos antes da criação do primeiro automóvel realmente autônomo, Da Vinci tinha desenhado o primeiro veículo mecânico. E muitos engenheiros tentaram descobrir qual mecanismo fazia o veículo funcionar. É aceito que o mecanismo era acionado por mola, embora não seja 100% confirmado. 2. Casco duplo. O método de proteção para embarcações onde se constrói uma camada extra de madeira ou metal para proteção contra ataques inimigos, pois a água iria entrar apenas de um lado. O princípio é semelhante ao das câmaras estanques encontradas nos navios modernos. 3. Paraquedas. Da Vinci foi responsável por fazer um dos primeiros protótipos de paraquedas. Ele tinha formato de pirâmide e o tecido era preso nos ombros e costas das pessoas, mostrando efetivo com tecidos, usando tecnologia mais avançadas. 4. Rolamento de esferas. Embora não aparenta ser muito inovador, o rolamento com esferas nos ajuda em muitas funções do dia a dia, como computador ou laptop para o resfriamento do sistema, além de outros maquinários. Sua invenção ocorreu durante a criação do helicóptero de Leonardo da Vinci, que nunca pôde voar. 5. Cidades do futuro. Inspirado em Milão e vendo as consequências da peste negra, Da Vinci, que também era engenheiro, projetou uma cidade para diminuir o contágio de doenças. Nessa cidade havia uma certa inspiração nas áreas rurais, que segundo o mesmo eram menos afetadas pela peste, com melhores condições sanitárias e hidráulicas para toda a cidade. Porém, por causa da falta de patrocínio, o projeto nunca foi construído. 6. Robôs humanoides. Também conhecidos como Cavaleiro Robótico, foi a inspiração para o design robótico da NASA pelos projetos. O robô podia se sentar, mover a cabeça e se levantar. Nos anos 90, Mark Rushden tentou recriar, podendo acenar e andar. 7. Grande pássaro. Após estudar sobre a anatomia dos pássaros, Da Vinci buscou recriar o seu bater de asas, poder ser vestido e manipulado por alguém. Era feito de madeira com asas de tecido, porém por conta da impulsão necessária, ninguém conseguiu fazê-lo voar. 8. Canhão de 33 bocas. Projetado com a intenção de acelerar o processo de recarga dos canhões em guerra, o engenheiro projetou um canhão com 3 fileiras. Cada um continha 11 bocas, e sua finalidade era que, enquanto uma fileira tirava, outra já seria carregada. 9. Fato de mergulho. Foi criado para o exército de Veneza impedir a aproximação de barcos inimigos, ou sabotando. Eles eram compostos por silo com ar acoplado na máscara que possuía óculos de vidro para que os mergulhadores enxergassem debaixo d'água. 10. Tanque de Da Vinci. A famosa invenção precisava de força de 8 homens que os protegia, e tinha 36 armas de fogo que eram acionadas por um movimento de rotação. Abria sua armadura em forma de tartaruga. Porém, a máquina tinha um problema. Por conta das rodas que tinha, a máquina não podia se mover. Segundo historiadores, esse erro foi causado propositalmente para que ninguém usasse essa arma em guerra. Com tantas máquinas mortais criadas pelo inventor, é difícil dizer que ele era pacifista. Porém, como podemos ver, muitas delas ainda usamos nos dias de hoje e revolucionaram o mundo nas mais diversas áreas. Ok. Vamos agora fazer uma interação no chat, com 2 perguntas sobre as obras e a vida de Leonardo da Vinci. 2 questões apenas. Primeira, qual invenção de Leonardo da Vinci você achou mais interessante? E a 2, o que é comum em todas as imagens que representam as invenções de Leonardo da Vinci? Vamos lá, pessoal, respondam em 3 minutos. A gente volta com as respostas de vocês, ok? Vamos lá?
Muito bem, que legal a participação de vocês. Agradecemos muito. Pois é, muita gente ficou curioso e não lembrou a resposta da segunda questão. Outros rapidinho lembraram e a resposta apareceu. A pergunta é que Leonardo costumava fazer desenhos de todas as suas criações, fazia pequenos esboços, né? Que isso ajudava a prever o tamanho das peças, além de documentar suas invenções. Seguindo nossa formação, ainda na etapa 4, inspirados no gênio Leonardo da Vinci, precisamos já esboçar e projetar nosso artefato. Mas antes disso, logicamente, é necessário que o grupo decida o que será construído. Para isso, devemos seguir os seguintes passos. Vamos lá? 1. Retome os dados da pesquisa de campo, realizada na etapa anterior. 2. Verifique se o artefato que vocês pensaram está adequado ao perfil de usuário e tenha como características melhorar realmente a qualidade de vida de quem enfrenta o desafio investigado. Se for preciso, redefina o seu artefato. No item 3, em grupo, façam um brainstorming, ou seja, durante um tempo, pensem e levantem ideias sobre como pode ser esse artefato que vocês escolheram construir. 4. Após definirem como será esse produto, vocês deverão fazer um esquema inspirado nos esboços de Da Vinci e nas informações sobre design. Fiquem tranquilos, o esboço é parte do planejamento e não há nenhum problema se precisarem realizar modificações, no projeto inicial. Finalizando esses passos e idealizando o artefato a ser construído, vamos à etapa 5. Etapa 5. Bom, agora vamos para a etapa onde conectaremos saberes com criações, de soluções. Pensar em estratégias para a melhor qualidade de vida das pessoas significa aplicar conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento. Nessa etapa, iremos realizar uma oficina para a criação de um protótipo de uma mão robótica e analisar quais são os conhecimentos necessários para essa produção. Um ensaio, pessoal? Bom, após será o momento de analisar o andamento da criação do artefato pensando pelo grupo e verificar se algo precisará ser modificado ou completado. Para começar, é preciso elaborar perguntas, considerando o contexto de construção de uma mão robótica. Quais perguntas podem ser feitas para obter informações úteis para a elaboração desse artefato? Imagine que você e seu grupo foram procurados por uma pessoa com deficiência física para quem vocês vão criar uma mão robótica. Juntos proponham perguntas que ajudariam vocês a criar uma mão robótica. Veja algumas perguntas que podem ser feitas e listem outras no caderno de bordo ou na folha de anotações. Por que construir uma mão robótica? Qual desafio essa mão robótica ajudará a superar? Qual é a função dessa mão? Quais são as partes essenciais de uma mão que precisam estar presentes em uma prótese? Quais são os materiais mais indicados para fabricar uma mão robótica? E o item 5, quais são as variáveis que influenciam a força aplicada para levantar objetos usando uma mão robótica? Olha aí, conhecimentos de física. Para responder essas outras questões, é importante analisar alguns conceitos essenciais que estão envolvidos na construção da mão robótica. Os textos a seguir ajudam na reflexão. Após a leitura de cada um desses textos, enviados anteriormente, faremos um exercício que dará oportunidade para avaliarmos o que ainda precisa ser ajustado para a construção do artefato que pretendemos construir. Os textos nos dão uma ideia de como deve ser comentado. O texto 1 é como definir a deficiência física. O 2, anatomia da mão e o antebraço. O 3 é sobre as propriedades dos materiais. E o 4, algumas alavancas do corpo humano. Todos esses textos, lembrando que foram previamente enviados aos senhores, nos auxiliarão na produção do protótipo que queremos construir. Assim, chegaremos à etapa 6. É uma etapa em que aprofundaremos o planejamento da construção do artefato, que idealizamos na etapa 4. Seu título é Aprofundando o
planejamento, né? Grande parte do sucesso de um projeto está vinculado ao seu planejamento. É nele que é muito importante apresentar as principais informações, as funções de cada integrante do grupo e os materiais que serão utilizados e as etapas previstas até a sua finalização. Para isso, será utilizada uma ferramenta muito conhecida como Canvas de projeto, que norteará os próximos passos do trabalho que será realizado pelo grupo. Assim, olha só o Canvas aí. Devemos responder a cada uma dos 7 itens do nosso Canvas, onde a pergunta número 1 é: para que estamos fazendo? Aqui os estudantes devem explicar a motivação do grupo para o projeto, com base na pesquisa e no levantamento do tema que eles realizaram anteriormente. A pergunta 2, né, que tem que responder: para que estamos fazendo esse protótipo? E que tipo de situação o artefato criado por ele pode ser usado? Eles devem explicar como o artefato vai colaborar com a melhora da qualidade de vida das pessoas, né, que enfrentam essa dificuldade aí. Tá ok? No item 3, os materiais, né? Eles devem listar os materiais que serão necessários para a construção do artefato, pensado pelo grupo. Lembrando que, quanto mais simples forem os materiais, mais fácil será obtê-los. Reaproveitar materiais é uma atitude que ajuda a evitar a geração de mais resíduos sólidos. No item 4, é tocada a responsabilidade de cada integrante do grupo. Eles devem descrever o que cada um vai fazer. Por exemplo, 1 ou 2 integrantes serão responsáveis pela obtenção dos materiais. Outro integrante do grupo responsável pelos registros dos cadernos de bordo. Muito importante também esse registro. O integrante também poderá ser responsável por fazer os testes. E por aí vai. Na etapa 5, né, eles deverão registrar as etapas do projeto, desde a obtenção dos materiais, o tempo previsto para a construção, né, para os testes e para a finalização. No item 6 serão avaliados os riscos, né? Também podem relatar se vai funcionar ou não, quais são os riscos envolvidos no projeto, né? E por fim, a gente tem aí o item 7, que trata da comunicação. Lembrando que todo deve decidir, né, como pretende se comunicar com a comunidade, o tema que pesquisaram, né, e mostrando o que fizeram. Por fim, entramos na última fase de nosso projeto, a etapa 7, onde vamos prototipar nossa solução. Chegou o momento de criar um protótipo como base no planejamento, né, com base no planejamento que a equipe fizeram. Esse projeto era para ser feito em aproximadamente, nós dizemos no início, né, 22 aulas, sendo algumas destinadas à criação do protótipo, né, e essas finais, se vamos supor que ser oferecido 3 aulas, você usa, né, 2 para fazer o trabalho, né, o protótipo, e 1 para testar, tá? Então essa é a ideia aí, ó. Mas antes de iniciarmos a construção, é importante rever a organização do trabalho, sempre, né? Sempre analisando. Então devemos retomar o esboço feito na etapa 4 e o planejamento aprofundado na etapa 6. A seguir, devemos organizar as tarefas ao longo das próximas aulas, né? Em uma aula para cada um responsável por uma tarefa, pela organização, pela pesquisa, pelas ideias da internet, pela obtenção dos materiais, pelo registro do que foi feito em cada dia de trabalho. Estabeleça uma função para cada integrante do grupo. Muito importante aí. Ó. Essas funções podem ser trocadas entre os componentes da equipe, né, durante as aulas, né, na produção do que for do artefato. Também é importante registrar no caderno tudo o que for decidido, se houve mudança no projeto, os materiais utilizados e o que foi realizado em cada aula. Isso será de grande valia. Também será necessário no item 3 programar a produção para que a quantidade de aulas que forem disponibilizadas no combinado com o professor, com a sua turma, né? Também se forem muitas aulas, a gente divide, né, mais na parte de operacional e algumas na parte de teste para fazer a verificação do artefato que foi desenvolvido. Agora, algumas dicas para a criação de um protótipo. Um protótipo é a primeira versão de um produto que ainda está em fase de planejamento. É importante que o artefato seja fabricado o mais próximo possível de sua versão final, ou seja,
que consiga representar as funções do produto finalizado. O protótipo, tipo de algumas invenções, pode ser feito com materiais mais simples, desde que sua apresentação seja também apresentado qual seria o material ideal. Muitas das vezes, o material ideal pode não estar disponível na etapa de criação do protótipo. Então, e quais os conhecimentos necessários para a produção do artefato? Na etapa 5, quando foi construído o protótipo de uma mão robótica, foi preciso discutir quais eram os conhecimentos científicos, conceitos, envolvidos em sua produção. Ao pensar em construir o protótipo, é importante que esses conhecimentos sejam relatados. Para isso, retomaremos o que foi pesquisado na etapa 2 e refletiremos sobre quais os conhecimentos que vocês já pesquisaram na pesquisa bibliográfica ou na entrevista e que são necessários para a construção do artefato escolhido. Bom, aí a última parte é o feedback, que é uma estratégia que pode ajudar a melhorar o produto que estão criando, e a pessoa que vai receber. Então é importante que as pessoas que recebem esse produto deem uma devolutiva, Devolutiva é quando alguém opina sobre, testa e dá dicas, de como melhorar. Isso no feedback. É uma estratégia muito usada quando o produto está em fase de desenvolvimento, também conhecido como fase beta. Ao longo da produção, é importante que você e seus colegas testem o que estão produzindo e perguntem o que pode ser feito para melhorar. Escutem também as dicas do professor, no caso aí vocês estão conversando com os alunos, e reflitam sobre como podem melhorar o artefato com base nessas devolutivas. Agradecemos a presença de todos nesse ATP, agradecemos a presença de todos nesse ATPC, espero ter contribuído de alguma forma para a gente começar a abordar o tema STEAM e até a nossa próxima formação. Tchau, tchau. A curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e não ensino. A educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. A leitura da palavra flui da leitura do mundo. Não há palavra sem tema, não há palavra sem mundo. Não se pode falar em educação sem amor. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Me movo como educador porque primeiro me movo como gente. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é um ato revolucionário. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a todo instante. Sou escola. Sou professora. Sou lousa. Sou giz. Somos todos Paulo Freire.